Olá, moçada! Vamos lá? Vamos para a nossa quarta aulinha. Essa aulinha aqui a gente encerra essas conversas dessa semana e aí eu finalizo o plano básico de Anélida na próxima semana e a gente fala também sobre os grupos aí principais de Anélida. A gente vai falando sobre algumas coisinhas aí, tá bom? Aqui nossa conversa vai ser sobre trocas gasosas e circulação. Ah, então, como é que vai acontecer? Se a gente pensa num anelídeo convencional, a gente vai pensar de duas formas na realidade. A gente pensa primeiro no poliqueta e a gente vai pensar num oligoqueta, que a gente vai ver algumas diferenças, tá? Se a gente olhar, né, que aí a gente vai estar também tratando, né, de algumas características principais, né? Então, anelídeos sem apêndices e anelídeos com apêndices. Anelídeos sem apêndices, e a gente vai estar pensando em oligoqueta, eles não vão conseguir fazer uma troca gasosa utilizando esses apêndices, certo? Porque não tem. O que vai acontecer? Então a troca gasosa vai estar ocorrendo na superfície do corpo desses organismos. O que isso acarreta? A parede do corpo desses organismos vai ser mais fina, né? Então, para que a gente consiga fazer com que tenha o processo de difusão dos gases através da parede do corpo, tá? Beleza. Os anelídeos com apêndices. Os anelídeos com apêndices, a gente vai ter estruturas que a gente vai conseguir, que eles vão conseguir fazer, né, uma modificação, uma especialização para que essas estruturas façam trocas gasosas. E aí a gente vai ter brânquias. Então, parapódios, tentáculos, filamentos podem ser utilizados para fazer brânquias, dependendo do grupo que você está pensando. Tá? E aí, o que a gente vai pensar? Se a gente pensa aqui nesses organismos aqui com parapódios, a gente vai olhar uma situação aqui. A gente vai ter, principalmente, dois vasos que vão estar conduzindo esse sangue ao longo do corpo desse animal, que vão ser o vaso médio dorsal, o médio dorsal que está aqui, e o vaso médio ventral. Tá? Então, vaso médio dorsal, vaso médio ventral. E aí vocês vão dar uma olhada que aqui o fluxo de sangue ele é diferente. Então, o fluxo de sangue no vaso médio dorsal ele vai no posterior para anterior. O fluxo de sangue no vaso médio ventral vai anterior para posterior. Tá? E aí, como é que acontece? O sangue esses vasos vão ter vasos sanguíneos, né, que vão irrigar os parapódios e o sangue vai passar pelos parapódios. Os parapódios, aí, normalmente o noktopódio, que vai ser modificado numa brânquia, eles vão estar oxigenados, então vai estar sempre recebendo uma água nova, né, com uma oxigenação aqui, e essa oxigenação vai ser passada aqui para os vasos sanguíneos que estão nos notopódios, nos capilares, e esses capilares eles vão se dirigir aqui para o vaso médio dorsal. Tá? Reparem que então você chega com um sangue, né, pouco oxigenado aqui no parapódio, vem do vaso ventral para ter um sangue pouco oxigenado aqui, e aí você vai, oxigena esse sangue aqui no notopódio, e esse sangue vai para o vaso médio dorsal. E aí, esse vaso, ele vai sempre jogando o sangue mais oxigenado lá para frente, lá para os segmentos anteriores do corpo. Tá? Ele prioriza esse sangue oxigenado lá para a cabeça, para os apêndices lá anteriores, né? Para aquela parte mais anterior do corpo. Tá bom? Uma coisa que é interessante a gente falar é que esses organismos eles não vão ter corações, né? Não vai ter uma coisa modificada aí com um vaso modificado para que vai contrair para ficar movimentando esse sangue, tá? Você vai ter uma situação que o movimento do corpo desses animais aqui vai fazer com que esse movimento, que esse sangue ele vá se movendo, ele vá se deslocando ao longo do corpo do animal. Tá? E aí a gente vai ter aqui
quando a gente pensa em oligoqueta, em minhocas, por exemplo, a gente vai ter um padrão um pouco diferente, tá? A gente vai ter, olha só, a gente vai ter esse vaso dorsal, então médio dorsal aqui. O fluxo dele também continua sendo posterior anterior, tá? A gente vai ter o vaso médio ventral, que o fluxo de sangue também é anterior posterior, igual aqui, mas a gente tem um outro vaso, a gente vai ter um vaso subnervoso, tá? Que vai ter também um fluxo igual ao vaso médio ventral, mas ele está embaixo, ele passa por baixo do cordão nervoso, tá? Então por isso que chama subnervoso. Então está subnervoso abaixo do cordão nervoso. Além disso, a gente tem, olha só, a gente vai ter esses vasos aqui, ó, esses vasos circoesofágicos, ou seja, é um vaso que parte do, do vaso médio dorsal e ele vai e se conecta com o vaso médio ventral, tá? E aí eles vão fazer tipo um anelzinho, né? Faz um anelzinho conectando o vaso dorsal com o ventral e eles vão estar mais circulando aí, né? Circundando aí essa área aqui do esôfago, né? Por isso que se chama de circunesofágico. E eles são, vocês podem ver, eles são mais musculosos também aqui. E aqui também o vaso dorsal também é musculoso. Então você vai ter uma contração já aqui nesses vasos, que essa contração vai ser que vai direcionar parcialmente essa movimentação do sangue. A gente também vai ter alguns organismos que vão ter pigmentos respiratórios relacionados aí ao sangue e também ao celoma, né? Então, os pigmentos que vão estar circulando ao redor do celoma, tá? Então, é importante a gente estar pensando nesses pigmentos também. E é importante a gente lembrar que a gente tem também outros organismos bem diferentes, né? Lembra dos tubículas? Então, os tubículas, aqueles organismos tubículos, os organismos que fazem galerias também, vários deles, eles não vão ter movimentação muito grande, né? E eles vão seguir um pouco desse, se não tivesse, né, eles seguiriam um pouco esse padrão mais aqui de poliqueta. Só que se eles não têm uma movimentação muito grande, eles têm que compensar um pouco de outra forma. Então eles compensam com um vaso dorsal bem mais dilatado, aqui mais muscular também, que aí eles faz o movimento para jogar esse sangue e fazer esse sangue circular ao redor do corpo, tá? Beleza. E aí a gente chega agora na excreção, tá? A grande maioria dos anelídeos vai ter um metanefrídeo pareado por segmento, né? Um conjunto, né? Dois metanefrídeos, né? Um par de metanefrídeos, tá? Ou seja, a gente vai ter uma estrutura parecida com isso, tá? Então você dentro lá do celoma, você vai ter o nefróstomo, né, que é um funilzinho, e aí ele vai ficar coletando esse líquido que está lá no celoma e vai jogar esse líquido para cá, para o nefrídeo-duto, tá? E ele joga para fora aqui pelo nefrídeo-poro, tá? O que ele vai jogar para fora? Então, ele coletou aquele líquido lá do celoma, e aí ele vai e faz o controle osmótico aqui, ele recupera a água que precisar recuperar daqui, né, recupera alguns sais minerais que precisar recuperar e faz a excreta aqui uma excreta nitrogenada aqui, de compostos nitrogenados. E aí, se a gente pensar nos organismos aquáticos, naturalmente vai ser um composto de amônia que vai ser excretado. Se a gente pensa em organismos terrestres, muito provavelmente vai ser ureia, né? Porque a ureia permite que você elimine muito menos água nesse processo, tá? Em alguns anelídeos, esse processo aqui, os nefrídeos, os metanefrídeos, eles também são usados para a gente fazer dispersão de gametas. Então, os gametas eles vêm para o celoma e eles são coletados aqui, passam pelo nefrídeo duto e são lançados para fora aqui pelo nefrídeo poro, tá?
E aí a gente vai ter também uma situação aqui diferente, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, em clitelados, né? Principalmente a gente consegue ver isso em minhocas, né? Em oligoqueta. A gente vai conseguir ver uma situação dessa. Você vai ter o nefróstoma, né? Então essa parte anterior aqui, a parte do funil, ela fica antes do septo. Então ela se abre antes do septo e ela passa pelo septo, vai para o outro segmento. Então uma parte está em um segmento, e outra parte está no outro segmento. Ele vai estar sempre assim. Então, esse daqui é o segmento anterior, aqui é a cavidade celomática anterior. Aí ele abriu aqui, está captando esse celoma aqui, está deixando o celoma todo entrar, ele vem para cá, já está no outro segmento. E aí vem esse tubo aqui, né, o nefridioducto, aqui é bem diferenciado aqui, podem ver que é bem especializado, aí se a gente pensar que minhoca, né, vai precisar ser bem especializado, porque em alguns grupos terrestres, né, você tem que reaproveitar bastante a água, né? E aí você vai e vai ter um nefridioporo nesse segmento aqui. Então, o nefróstomo é antes do septo, né, no segmento anterior, e o nefridioporo é depois do septo, no segmento posterior. E aí em irudinoide a gente vai ter uma situação mais simples, né? Lembra de que irudinoide tem uma situação das cavidades celomáticas mais restritas. Então, a cavidade celomática ela está bem mais associada a um pouco mais à circulação ali. Então, ela não vai ter uma situação tão parecida com esses metanefrídeos de oligoqueta ou de poliqueta, tá? Então ele vai ter uma região, um nefrostômio, né? Mas é uma região muito mais simplificada, né? E não vai ser pareado, né? Então vai ser às vezes um por alguns segmentos, tá? E aí a gente vai ter essa abertura aqui, uma cápsulazinha, um nefridiodutozinho, e ele vai se abrir ali no nefridioporo também para fora, tá? E aí, finalizando aqui, excreção e osmorregulação, tá? A gente vai ter algumas questões que a gente tem que refletir um pouco sobre esses animais. Vamos pensar um pouco. A gente vai ter a osmorregulação, pensando na osmorregulação, a gente vai ter algumas condições aí diferentes, né? Se a gente pensa nos animais subtidais, animais marinhos, né, subtidais, a gente vai ter animais que vão ter condições osmóticas basicamente constantes, né? Você não vai ter muita alteração de soluto dentro, fora no ambiente, não tem uma alteração muito grande. Então, para para esses organismos aqui, não tem uma dificuldade muito grande de controlar, fazer uma osmorregulação ou não, né? Agora, nos animais intertidais ou estuarinos, você vai ter uma condição osmótica que varia, né? Então, às vezes você vai ter um aporte aí de água doce que vem dos rios, né? E aí isso daí faz com que a concentração de sais na região ela aumente ou diminui dependendo da quantidade de aporte de água doce que chegou, né? Ou também esses animais podem estar se locomovendo, então às vezes vai sair de uma região que tem condição mais sais, vai para uma outra que tem menos sais. Então essas coisas podem variar um pouco. E aí, quando varia, tem que ter uma estratégia. Então pode ter alguns organismos que são osmoconformadores, né? Então eles vão ter metanefrídeos simples e uma musculatura e parede do corpo bem finas. Por quê? O osmoconformador ele vai com o que está acontecendo. Então o fluido dele ele vai alterar com o ambiente. Então a musculatura e a parede do corpo ela vai ser fina e ele não vai controlar muito isso. E aí o que mudar no ambiente está mudando dentro dele.
o metanefrite vai ser bem simples, não vai ter um controle aí, não vai ter muita capacidade de reabsorção de águas e nutrientes, então o nefrídeo ducto lá desses organismos vai ser bem curtinho, normalmente, então eles se conformam, né? É basicamente isso que está dizendo, se conformam. Agora, os osmorreguladores eles vão ser diferentes, então vão ter nefrídeos mais complexos, então você vai ter às vezes, nefridiodutos maiores, né, mais elaborados, né, para fazer uma reabsorção aí de água, né, às vezes para não perder tanta água, ou também fazer reabsorção de alguns sais aí, e uma musculatura e parede do corpo mais espessa, então para tentar impedir, né, esse contato, essa troca de água e sais com o ambiente. Então acontece um pouco esse controle aí. Agora, a gente falou aqui principalmente dos órgãos dos anelídeos marinhos, né? Pensando nesse daqui. Agora, se a gente pensa nos anelídeos de água doce e nos anelídeos terrestres, a gente vai ter que pensar que eles têm que ser osmorreguladores, não tem como fugir muito disso. Por quê? Porque se o organismo está numa água doce, quer dizer que o corpo dele é mais hipertônico, certo? Se o corpo é mais hipertônico, a tendência é o seguinte, ele absorve água. Então, se ele é hipertônico, ele absorve água. Aí o que acontece? E aí, isso é a situação na água doce, certo? E aí nos anelídeos terrestres, a situação é uma outra coisa, você tem uma facilidade de perder água. E aí se a gente pensa que a gente avalia nos organismos clitelados, tanto em água doce quanto em ambientes terrestres, fica mais crítico ainda para esses organismos. Por quê? Porque eles não têm um sistema, eles não vão ter parapódios, né? Eles não vão ter estruturas especializadas para fazer trocas e tal. Então, eles vão manter o corpo todo, né, vão manter o corpo todo de uma forma mais úmida e mais permeável, né, para que eles consigam fazer a troca gasosa. Ambos vão fazer isso, né? Superfície do corpo úmida e impermeável. Superfície do corpo úmida e impermeável. E aí isso daí facilita muito o acúmulo de água no corpo, nos corpos dos anelídeos clitelados de água doce e a perda de água dos corpos dos anelídeos terrestres clitelados, né? E aí o que eles fazem? Eles vão ter que ter estratégias diferentes, tá? Para os anelídeos clitelados de água doce é mais fácil. Tá? Eles fazem a excreta deles em amônio, tá? Em água doce, a amônia difunde bem, vai bem em água, mas leva muita água, né? Então, para você excretar, você joga bastante água fora também. Então, excreta amônia, jogando bastante água. Você elimina também, eles eliminam bastante água em excesso. Então, tem um nefrídeo lá, o nefrídeo está filtrando tudo, joga o que for necessário de água para fora e reabsorve os sais minerais. Não pode jogar os sais minerais fora, joga só a água fora. Agora, para os terrestres é um pouco mais difícil. Por quê? Porque não tem alguns mecanismos. Mas assim, via de regra, eles vão excretar a ureia, porque quando você excreta a ureia, você perde muito menos água no processo de excreta. Então, a ureia é uma excreta muito mais hipertônica, muito mais concentrada. Tá? Eles fazem também tomada ativa de águas e sais minerais do alimento. Então, eles ingerem muito mais água e sais minerais. Eles tentam absorver e ficar mais com isso. Tem também mudanças de comportamento, né? Então, se esses organismos estão em locais que está muito seco, eles vão tentar procurar um local mais úmido para tentar ficar num local que vai perder menos água para o ambiente. Tá? É até interessante, né? Os anelídeos terrestres eles têm uma dificuldade muito grande, né, de fazer esse processo de controlar, né? Às vezes pode perder, às vezes 20 até 75% da quantidade de água no corpo, né? Então eles têm uma dificuldade
muito grande nessa situação, tá? Maravilha, gente. Então a gente finalizou essa parte aqui da nossa apresentação de hoje, tá? E eu falo com vocês na próxima aula, na próxima semana. A gente finaliza a nossa conversa sobre os planos básicos, né, o Bauplano, né, de anelídeos, e a gente conversa também sobre os grupos que têm anelídeos, que são os grupos mais importantes que a gente precisa falar. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos e nos falamos aí durante essa semana. Abraços, tchau, tchau.